princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra, nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Amém, amém. Esse Deus se manifestou e se fez gente por amor a nós, e em cada momento se faz presente. Que bom que você está aí em mais um encontro nosso nesse estudo, podendo assim, junto comigo e junto com tantos outros, partilhar da palavra de Deus e dos louvores. Os Salmos de número 25, o versículo 5 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Davi aqui, o autor desse salmo, suplica para que Deus continue a guiá-lo, a sustentá-lo, e que ele tenha um coração dócil para que possa aprender, e que esse Deus possa ensinar, esse Deus da sua salvação, possa ensinar a cada dia, possa trazer a realidade de um Deus que não nos desampara. Vamos orar pedindo para que esse momento seja precioso em nossa vida, para que tudo quanto aqui vamos fazer seja aceitável como aroma suave. Pai, muito obrigado por tua graça e o teu favor, que são reais, verdadeiros e constantes em nossa vida. E suplico para que esses momentos que vamos passar aqui, o teu favor e a tua graça encontre a cada um, Pai. Por isso, peço humildemente que o Senhor haja com graça e misericórdia em nossa vida. Precisamos de Ti, e nesses dias, ó Pai, tão difíceis, ó Pai, clamamos, age com graça e com misericórdia, age com plena abundância em nossa vida. Mas agora estamos aqui e queremos oferecer um culto de uma maneira tão diferente, onde não estamos presencialmente juntos, mas cremos que o Senhor se faz presente em cada lar e há de abençoar a cada um que assim me ouve.
essa é a minha oração, essa é a minha expectativa, de que o Senhor de fato encha e possa trazer todos os benefícios à nossa vida. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. 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 Quero cantar um hino onde diz que queremos ouvir as belas palavras de vida, o hino 351, que fala dessas palavras que temos em sua Bíblia, que traz o conforto. E é nessa palavra que são alegres e benditas que devemos confiar e esperar. Vamos cantar comigo? Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Belas palavras de vida que queremos partilhar com você. Eu quero dar continuidade ao nosso estudo que temos falado sobre a vontade de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Deixe aberto, eu quero olhar para o capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20. E tirar aqui, olhar, com certeza você já ouviu pregações nesse texto, você já conhece alguns desses versículos, com certeza, e eu quero olhar e ver algumas coisas sobre a vontade de Deus em relação às circunstâncias, às situações em que vivemos e onde precisamos buscar em Deus direção. Precisamos encontrar em Deus a realidade de uma direção diante de situações em que de fato precisamos estar atentos. Deixe a sua Bíblia aberta então, e eu quero olhar para esse texto e vendo aqui algumas coisas, sobretudo diante da pergunta, né? O que fazer quando não sabemos o que fazer? E essa pergunta está baseada
no versículo 12. Aqui o autor, o escritor diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer? A primeira dica, dentre algumas coisas que nós vamos ver, é estar com os nossos olhos voltados para Deus. É muito importante que tenhamos isso em mente. O nosso coração precisa descansar em Deus. O que fazer? Josafá não sabia o que fazer aqui. O que prosseguir, como ir, como saber a vontade de Deus diante das situações onde se mostra algo novo. Nós estamos vivendo assim nesses dias, decisões dos nossos governantes, tendo que decidir algumas coisas, e da nossa parte deve haver a compreensão, irmãos, porque algumas decisões de fato visam o nosso bem. Algumas decisões nós nunca passamos por isso, não há uma experiência, sim, experiência lá atrás, mas muito diferente da que estamos vivendo. A nossa geração está vivenciando uma circunstância interessante no sentido e desafiadora, no sentido como descobrir diante dessas situações a vontade de Deus para a nossa vida. Não sabemos o que fazer. Porém, quero olhar para alguns aspectos aqui e que devemos estar atentos. Então, esse texto aí de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30, isso é o capítulo, quase todo o capítulo, pelo menos a primeira parte, onde eu quero destacar aqui. E nesses 30 versículos, a gente vai buscar olhar 3 dimensões, ou 3 atitudes que devemos buscar ter para descobrir a vontade de Deus em meio a circunstâncias que nós não sabemos como fazer, como agir, como nos portar. Então, o que devemos? Quais são as atitudes? A atitude de buscar. E esse buscar está baseado nisso. Os nossos olhos estão postos em Ti. Os meus olhos buscam uma resposta do Senhor. Então, como devemos buscar? O nosso olhar deve estar atento em que sentido? O nosso olhar, o nosso buscar a Deus deve estar em relação a essas 3 atitudes. Devemos buscar a Deus em oração, devemos buscar a Deus em reflexão, isso é, na sua palavra, devemos buscar a Deus em adoração. Adoração. Oração, reflexão, adoração. Qual que é a circunstância que estamos vivenciando? Os olhos, a busca a Deus deve contemplar essas 3 atitudes. E eu quero então olhar um pouquinho mais aprofundado nessas 3 atitudes que devemos buscar ao olhar para Deus, ao buscar conhecer a sua vontade e a sua realidade na nossa vida. A primeira então, quando eu falo buscar a Deus em oração. E aí você percebe que há pelo menos 5 coisas que o texto aqui nos diz. Como que a gente busca Deus em oração? Então, tem 5 maneiras aqui que devemos buscar. Buscamos sozinhos, conforme o versículo 3. Josafá teve medo, situação muito complicada. É o que temos aqui, não é? Nesses dias, há temor, há incerteza, há insegurança. Como será? Eu continuarei tendo recursos para sustentar a minha família? Muitas interrogações. E o medo faz parte do ser humano. Por isso, Josafá teve medo no versículo 3. E pôs-se a buscar ao Senhor. Buscou a Deus com oração, com jejum, que diz aqui. Convida outros para, junto com ele, buscar e clamar a Deus. Todo Judá vivenciou isso. Então, buscar a Deus sozinho. Temos buscado a Deus nesses dias? Sozinhos. Uma outra realidade que diz no versículo 4,
é buscar a Deus junto com outros em oração. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Buscamos sozinhos, descobrimos pessoas que também estão vivenciando talvez a mesma realidade ou não, e nos juntamos em oração para buscar a Deus. Os nossos olhos esperam uma resposta de Deus. Buscar. E como igreja, diante do meu rebanho, devemos sim orar, buscar a Deus sozinhos. E quem sabe orar. Passe uma mensagem, ore pelo telefone. Isso faz um bem muito enorme. Se tem algo de precioso nesses dias que podemos oferecer, é oração. Se tem algo de precioso que podemos deixar de esperança, de conforto, é levar uma pequena oração, dizer, olha, eu estava lembrando de você e ao ler esse texto aqui eu queria deixar para você e orar. Isso é maravilhoso. Nessas circunstâncias é importante a oração, sozinho, mas junto com os outros. Terceiro, diz aqui no versículo 6, devemos buscar a Deus em oração, reconhecendo que Deus de fato age na história. Tudo que está acontecendo, nada está fora da vontade do propósito de Deus. Nada, absolutamente nada. E o versículo 6 diz então, Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vejam, ele reconhece aqui a ação de Deus, reconhece que na história nada está acontecendo por acaso. Ele domina sobre os reinos, sobre os povos. Nessa situação em que nos encontramos, então temos a certeza de que Deus, mesmo nós não entendendo, está permitindo tudo isso. E aí é que talvez na nossa mente finita, limitada, nós não entendemos o agir de Deus. Não entendemos. Mas devemos, em oração, dizer, Senhor, o Senhor continua a dirigir a história. E não somente a história, mas também no versículo 6 e 7 fala dessa oração, não somente reconhecer que Ele age nas histórias das nações, mas com poder e soberania. Porventura, versículo 7 diz, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante de teu povo de Israel, e não destes e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Vejam, o Senhor agindo com poder e soberanamente conforme quer. Nas nossas orações devemos reconhecer, Senhor, o Senhor está fazendo isso como servo, os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não sei, eu não conheço aonde vai terminar tudo isso, essa pandemia, ou quando tudo isso passar e vier outras situações, poder dizer e afirmar, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, que eu confio no Senhor, e em oração estou submisso. Mas há um aspecto que buscamos também, e aqui versículo 8 e 9, é onde eles buscam em oração no templo e em casa, né? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que bênção! Buscar a Deus e saber que Deus, quando clamamos em nossa angústia, diante de situações terríveis como estamos vivenciando agora, poder ter certeza de que Ele nos ouvirá e nos livrará. Em circunstâncias, então, onde não sabemos o que fazer, como prosseguir? Meu irmão, minha irmã, busque a Deus em oração.
Busque a Deus. Sozinho, com outros. Não podemos estar com outros agora presencialmente, é verdade. Mas graças ao bom Deus, temos a tecnologia. Então use-a para o bem. Ligue, ore, dê palavras de ânimo. Ao invés de postarmos notícias que nós já sabemos, situações em que não, às vezes, nos levam a nada. Mas então, nessas circunstâncias, busque a Deus em oração. Um outro detalhe, não só buscar a Deus em oração, mas buscar a Deus em reflexão. Buscar a Deus na sua palavra. E aí, temos essas três realidades aqui que eu quero destacar. Primeiro se encontra no versículo 13. Todos devem buscar sua direção e orientação. Diz o versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso é incrível. Todos buscavam. Crianças, mulheres e filhos. Interessante observar que naquela época esse pessoal não era muito contado, não tinha tanto valor. Tanto é que no tempo de Jesus, quando se entrava para cultuar, geralmente eram homens. A partir dos 12 anos havia toda uma iniciação onde aquele adolescente lia as Escrituras e passava a adentrar. Ficava crianças menores de 12 anos e mulheres e escravos mais afastado no átrio. Não tinha acesso diretamente à presença de Deus. E aí ele está dizendo, todos, inclusive esses que não são tão importantes, devem buscar. Mas hoje em dia entendemos que pela palavra, tanto jovens como velhos, crianças, de qualquer classe social, todos. E esse é o momento então onde todos devemos buscar a Deus, buscar a sua direção. Buscar. Quando lembramos da história do Êxodo, vemos que Moisés queria e falava para Faraó, dizendo, deixa meu povo, né? Deus falou para mandar sair. E aí tem umas propostas, né, que Faraó faz, e uma delas é, tudo bem, vocês podem ir, mas deixem aqui as crianças e as mulheres. E Moisés, é claro, diz, não, todos nós iremos. Isso mostra que Deus está interessado na família. Então todos precisamos buscar entender na sua palavra. Segundo, o Espírito Santo guiará todos a sua palavra. Versículo 14 diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Interessante, o Espírito do Senhor veio e guiou. O que nós temos aqui? Nós temos que refletir que na palavra de Deus todos somos importantes e fundamentais na busca para entender essa situação. A outra realidade é quem vai nos guiar e vai de fato nos falar a compreensão do querer de Deus é o Espírito Santo. E aí nós temos isso de uma maneira muito clara quando o Senhor, lá em João, disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vou enviar um Consolador, aquele que há de ensinar, o Paráclito, aquele que de fato age de uma maneira graciosa, que nos traz a compreensão, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, para que a obra de Deus na nossa vida se concretize, se consolide. O Espírito Santo é quem nos guiará. Por isso devemos orar, ó Espírito, faz-me entender, traz paz ao meu coração, traz direção, dá-me entendimento, mesmo não entendendo, que eu possa expressar confiança, mas preciso que o Senhor haja na minha vida, ó Espírito. No versículo 15 temos aí, buscar em reflexão, procurando ouvir e obedecer o que o Senhor nos diz. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos fiz, ao que vos diz o Senhor, não temais,
nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ouvir e obedecer. Eles estavam achando que eles tinham que fazer alguma coisa. Neste caso aqui, a palavra é: não façam nada. Não façam nada. Mas há em outras situações onde Deus fala: vamos agir, vamos fazer isso. Seja com Paulo, quando lá em Atos 13, os líderes estavam em adoração, e o Espírito Santo vem e diz: separai-me a Paulo e Barnabé para que possam ir anunciar, e foram. E aí nós temos em cada circunstância e situação, Deus dando a sua ordem e dizendo o que fazer. Aqui, eles disseram: olha, a peleja não é sua, vocês não precisam fazer nada. Pensando hoje em dia na nossa conduta, precisamos sim, com responsabilidade nesses tempos difíceis, cumprir. Nós não somos, não temos todo o entendimento na área da saúde. Então, se as pessoas capazes, se as pessoas com competência dizem: olha, não saiam de casa, tenham essa providência, tomem essa atitude, temos que acreditar, irmãos. Temos que acreditar. É assim. Aqui não precisavam, mas aqui precisamos sim. Qual que é a vontade de Deus? Deus concede a sabedoria e graça a esses profissionais para que possam nos orientar. Sim, eu sei que tem muita coisa política por trás, infelizmente. Tem muita gente que não teme a Deus, que está querendo tirar vantagem de tudo isso. É verdade. O coração corrupto do homem se manifesta em toda e qualquer situação. E não é por causa disso que pessoas não vão querer tirar vantagem. Porém, irmãos, tendo Deus em nosso coração e vivenciando essa nova vida, devemos sim ouvir o que Deus quer que eu faça. E a sua palavra vai me orientar. A sua palavra vai me mostrar. E aqui eu devo sim não temer, mas obedecer. Pense em Noé. Como que deve ter sido difícil para Noé, né? Obedecer a Deus, construir um grande barco numa região que não tinha rio, até então, segundo alguns estudiosos e teólogos, não havia chovido, era apenas uma garoa que sempre caía sobre a terra, e obedecer. Imagina Abraão tendo já com a idade avançada, 75 anos, obedecer. E é assim na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus vai nos mostrar. E essa palavra então nos dará a sua direção, e devemos refletir nisso. A palavra de Deus nos revelará a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. E devemos sim ouvir e obedecer. Nesses tempos, aonde diz o versículo 12, nós não sabemos o que fazer, coloquemos os nossos olhos, busquemos a vontade de Deus na sua palavra, refletindo, meditando. Sim, como diz o salmista no primeiro salmo, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra é o que, irmãos? Olha só, o versículo 15 diz que essa palavra revelará a vitória, a ação de Deus na nossa vida. Versículo 15 nós já lemos. No versículo 16 diz que essa palavra nos moverá a enfrentar de fato o inimigo. Não temeremos. Ele diz no versículo 16: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Vejam, Deus diz: olha, vocês vão me obedecer à vitória e vocês vão ter que enfrentar o inimigo. Interessante isso, né? Às vezes, por acharmos que temos uma vida com Deus, não vamos mais passar por dificuldades, não vamos ser mais pegos de surpresa. Meu irmão, não é assim. Aqui, o que ele disse? Enfrente o inimigo. Em outros momentos Deus vai falar: fuja. Por isso que é importante entendermos o que Deus diz para mim. A mesma receita aqui não cabe para todos. Essa é a grande dificuldade nossa. É como uma receita, né? Eu vou no médico, o médico diz: ó, no seu caso você tem que tomar esse medicamento de tanto em tantas horas com essa dosagem. Fiquei bom. Alguém chega e pergunta: ô, você ficou bom, mas como é que você ficou bom?
eu tomei isso, fui no médico e ele me receitou isso e isso. E aí aquela pessoa pega a mesma receita, mas não leva em conta o seu peso, a sua idade, se você tem algum outro problema. Por isso a palavra de Deus para a nossa vida, ela é assim. Certa vez Davi, enfrentando os inimigos, ele consultou a Deus 2 vezes. E ao consultar a Deus, o Senhor disse que ele devia de agir de maneiras diferentes. Que incrível! Por isso então, aqui, enfrente o inimigo. No nosso caso de pandemia, não vai enfrentar o vírus não. Deus vai lhe guardar, vai lhe proteger? Sim, não tem dúvida disso. Mas não facilite. Como diz o ditado, não dê sopa para o azar. Isso é, não fica achando que a graça de Deus vai nos livrar. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia pessoas que passaram muitas dificuldades. E Paulo é um deles, onde chegou a orar dizendo que diante do seu problema, dizendo, Senhor, tira esse espinho da minha carne. A gente não sabe o que é, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Então conviva com essa realidade. Ok, irmãos? E aí, versículo 17 diz que o Senhor revelará que a batalha é dele mesmo. 17 diz, nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai preparados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Interessante, o que o Senhor está querendo aqui? Está dizendo, olha, sai e você vai estar numa posição que você vai assistir tudo sem fazer nada. Você vai estar próximo. Não é assim muitas vezes? Os curiosos, quando acontece uma tragédia, todo mundo quer estar numa posição que possa contemplar aquela situação. E aí enche de gente. Seja desgraça, seja coisa boa. E faz aquela aglomeração. Parece que o Senhor está fazendo isso. Olha, eu vou levar vocês, já que vocês, aqui eu estou indo além, já que vocês querem ver de pertinho, então eu vou deixar vocês, acordem cedinho, tomem posição e você vai ver como que eu, o Senhor, vou agir. Deus revela isso na sua palavra. Deus revela que Ele de fato é quem traz todo favor, toda vitória, toda graça à nossa vida. Então, essa palavra de Deus nos revela e sempre continuará a revelar que Deus nos concede a vitória, que Deus muitas vezes nos moverá a enfrentar esse inimigo, mas ao enfrentar Ele vai dizer, não faça nada. Talvez esse enfrentar é clamando, é orando a Deus. Então, vamos buscar a Deus em oração, na sua palavra, refletindo, e a última coisa que eu quero trazer para você é buscarmos a Deus em adoração. Adoração. E aqui há uma realidade bem distinta da adoração, Nós temos... muita gente confunde adoração, adorar e louvar. Eu já disse isso para as minhas ovelhas, deixe-me falar de novo, relembrar, Há uma diferença. Louvar envolve um aspecto, adorar envolve outro. Quando falamos adorar, nós falamos bem daquilo que Deus faz. O que Deus faz? Então nós vamos falar bem. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Ele cuida da minha vida, Ele me cerca com seu cuidado, a cada dia a sua misericórdia se renova e por aí vai. A gente louva e agradece a Deus pelo seu cuidado, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Adorar é diferente. Adorar envolve a realidade de eu não só falar bem do que Deus faz, mas reconhecer quem Ele é, quem Deus é. Se louvar, eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz. Adorar é reconhecer quem Ele é, e aí envolve lembrar dos atributos de Deus. Deus é amor, Deus é onisciente, onipresente, onipotente e tantos outros atributos. Deus é justiça. Alguns desses atributos Ele permite com que eu e você partilhemos, outros não, outros pertencem somente a Deus. Somente a Deus. Então, adorar. E aqui então eu busco a Deus em adoração. Eu não busco a Deus apenas por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Porque se for assim, agora nós vamos olhar e vamos dizer assim,
Deus não tem feito nada na minha vida, não. Não é? O que Deus tem feito? Olha, está me deixando passar por essa pandemia toda. Está me deixando vivenciar uma realidade difícil. Olha, estou indo... Então, nesse momento, eu não tenho como louvar a Deus, mas eu tenho como adorar, porque a adoração não envolve o que Ele faz, mas envolve a pessoa de Deus, quem Ele é. Por isso aqui, a nossa adoração deve ser, conforme o versículo 18, perante Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adoração então é perante Deus. Adoração é reconhecer quem Ele é. Quem é Deus? Quem é Deus? Na minha vida, Deus é o meu Salvador. É aquele que manda na minha vida. É aquele que diz: Gilberto, faz isso, não faz. Muitas vezes eu ouço, outras vezes não, e pago o preço por desobedecer. E aí, quando diz prostrou o rosto em terra, isso é, eles reconheceram o senhorio de Cristo. De Cristo não, de Deus. Cristo é mais para frente, né? Reconheceram o senhorio de Deus. E aí adoraram. O Senhor é Senhor. O Senhor exerce a sua vontade. Eu não entendo essas circunstâncias. Lembrem sempre do versículo 12. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então no Senhor eu adoro. O Senhor é aquele que tem e age conforme o seu querer. Que bênção! E aí essa adoração não é só nesse aspecto do senhorio de Cristo, mas envolve estarmos dispostos. Intencionalidade nesse sentido. E o versículo 19 diz: dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Isso é disposição, irmãos. E aqui é interessante que ele não fala para cantar, como diz o salmista, com harmonioso cântico. Sim, mas ele diz: cante e expresse isso o mais alto possível. Gente, como é bom estar reunido com um povo que abre a voz e canta. E canta de fato com toda a sua força. Esse povo adorou a Deus. Somos chamados nesse momento, irmãos, a não sermos tímidos em nossa adoração, a dizer bem alto: o Senhor continua a reinar na nossa vida, por isso nós o adoramos. Nessa circunstância onde não entendemos, nossos olhos estão postos no Senhor, que vamos seguir confiadamente. A nossa disposição é adorar, é reconhecer quem é Deus, a pessoa de Deus. Dispuseram-se. Devemos estar dispostos. Mas ainda a realidade de essa adoração ser uma adoração com outros, juntos. Essa é uma realidade que ainda presencialmente não estamos fazendo. Diz o versículo 19, né, que lemos, e aqui está: alguns dos filhos estavam juntos, em voz alta, com toda essa disposição para cantar e louvar a Deus. A nossa adoração ainda deve ser somente a Deus. Deus de Israel. Esse pequeno versículo, quanta preciosidade nos fala. Somente a Deus. Nossa adoração. O que é adorar? É reconhecer um valor que há na pessoa de Deus, na Trindade. E é somente a Ele. Depois que tudo isso passar, não foi porque alguém talvez possa descobrir a vacina, descobrir algum tratamento que venha aliviar, e aí a gente, sim, vamos agradecer, vamos reconhecer o valor, mas adoramos a Deus. Adoramos: Senhor, obrigado pelos profissionais da saúde, pela sabedoria que o Senhor concedeu a eles para tratar de nós. Mas o Senhor que concedeu sabedoria. Por isso oramos: Senhor, protege. Mesmo que alguns venham adquirir esse vírus, sara, livra. Essa é a nossa oração. Se acontecer,
O nosso louvor é por quem Ele é. A nossa adoração é assim. Nossa adoração aqui vem logo pela manhã. Diz o versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Buscar a Deus. Eu sei que tem alguns que têm a sua rotina de buscar a Deus, alguns pela manhã, outros ao final do dia ou no meio do dia, mas eu quero ressaltar aqui pela manhã, trazendo o desafio para você o seguinte: assim que você acordar amanhã, não queira logo saber das notícias, saber o que está acontecendo no mundo. Não, logo de manhã, busque a Deus e diga: Senhor, eu te adoro pela noite de repouso, a noite de sono. Pai, eu quero agradecer porque eu não sei o que acontecerá ao longo desse dia, mas eu sei que a Tua graça me sustentará. Por isso, desde já, eu agradeço ao Senhor. Pede sabedoria, pede discernimento, ore por sua família, ore por missionários, ore pelos governantes para que continuem a ter sabedoria. Há muito que orar, que buscar a Deus e, sobretudo, contemplar a Deus em sua majestade. Olhar para Deus, por isso a adoração envolve isso. Então, logo de manhã, busque a Deus, busque sim. E nossa adoração deve ser por causa da sua misericórdia. Diz o versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças. E aí há um salmo que fala disso, Salmo 136. Render graças ao Senhor. E ali ele vai dizendo: rendei graças ao Senhor, e ele vai dizendo o motivo, e ao final de cada versículo ele diz: a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor, a sua graça sobre a minha miséria dura para sempre. O seu amor sobre a minha condição tão degradada, tão terrível, é sobre mim. E eu louvo a Deus por causa da sua misericórdia. Então vamos render graças. Vamos agradecer ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada dia. Nossa expectativa, a nossa adoração deve ser de fato expressada antes da vitória. E aí ele diz no versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tendo eles começado a dar louvores, a cantar. Por isso, adoramos a Deus. E adoração aqui não significa sorriso apenas. Adoração e o verdadeiro louvor não é somente quando tudo vai bem, é até essa canção. O próprio Jesus, no Salmo, citando o Salmo 8, diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitou o perfeito louvor. Muitas vezes a nossa adoração vai ser: Senhor, eu te agradeço, mas em lágrimas. Eu reconheço que está doendo, que eu não entendo nada, mas eu confio no Senhor. E isso é adoração, é louvor. Às vezes não se trata de afinação, de harmonia. Sim, é muito bom uma coisa, né, uma música afinada, harmoniosa, com ritmo, que bom, que é um elevo, mas há momentos em que palavras não resolvem, não é assim que cantamos? Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz, que demonstrou amor por nós, é suficiente. Por isso há momentos que cantar não faz sentido, há momentos em que silenciar, chorar é a verdadeira adoração. E eles começaram então a dizer, talvez nós vamos dizer: Senhor, rendemos graças ao Senhor, com lágrimas nos olhos, com dor no coração, com a incerteza de um futuro, de um amanhã que não sabemos como será, mas adoramos a Deus.
Qual que é o resultado disso então? O resultado de buscar a Deus em oração, em reflexão, em adoração. O autor aqui trabalha pelo menos 5 coisas que eu quero lembrar para você. A primeira delas se encontra no versículo 26, versículo este que diz assim: ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção, até o dia de hoje. Creio, meu irmão, tudo isso se transformará em bênção para nós. Agora nós não entendemos essa situação. O interessante é aquilo que Tiago diz. Tem de motivo passar por toda essa situação complicada, porque toda essa provação da fé vai redundar numa realidade incrível na nossa vida. Com certeza Deus nos abençoará. De que maneira? Como será essa bênção para mim e para você? Às vezes será diferente. A bênção que Deus tem para mim provavelmente é diferente da sua, de qualquer um que nos ouve. Mas essa situação se transformará. Toda essa incerteza mudará. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus afirma. Então, em momentos assim, tenhamos a realidade. Deus continua a agir e mudará. Toda essa realidade difícil de dor, de maldição, se tornará bênção na minha vida e na sua vida. Segunda coisa, a vitória vem e sempre virá do Senhor, e nos alegraremos nele. Versículo 27 diz: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Tudo isso, irmãos, depois que passar, vamos dizer, foi a mão do Senhor. Como o salmista diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que diga, se não fosse o Senhor. Porém ele conclui, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A nossa vitória vem e sempre virá do Senhor. E aí sim poderemos nos alegrar, e desde já nos alegrar com esse Deus que age graciosamente na nossa vida. Terceira coisa, vamos cantar louvores em sua casa novamente. Versículo 28 diz: vieram para Jerusalém com laúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Irmãos, eu creio, quando a igreja voltar, não só com certeza a família central, mas tantos irmãos de tantas igrejas, ao voltarem para casa, o convívio, nós vamos ter dias de celebrações que vamos dar um valor incrível a essa realidade. E vamos sim cantar com toda a disposição, em alto e em bom som. Vamos, de fato, desde já rever como é a nossa postura na casa de Deus, no nosso relacionamento, enfim, por aí, mas vamos dar um valor à casa de Deus. Lógico que hoje nós somos a casa de Deus, somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós não sentimos tanto a realidade de Deus falar conosco, porque se eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou igreja por onde quer que for. A estrutura física, o edifício, é templo, é um local apenas grande onde o povo, a verdadeira igreja, se reúne para adorar a Deus. Isso de fato estamos sentindo falta. Mas você que é igreja, pode a cada dia adorar, cantar louvores a Deus. Isso é resultado de quem busca a Deus. A quarta coisa é os inimigos saberão quem é o nosso Deus. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Todos conhecerão quem é o nosso Deus. Quando tudo isso passar, irmãos, sabe o que precisa ficar claro? É que Deus deve ser conhecido. Sim. Lembram no Sermão do Monte, o Senhor disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ao dizer que somos luz do mundo, Ele vai dizer que as nossas boas obras possam fazer o quê? Ao fazermos boas obras, recebermos aplausos,
olha, fulano, ciclano. Não. Tudo quanto isso vai redundar para que Deus seja glorificado, para que vejam as vossas boas obras, as minhas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Os inimigos devem saber, e diante de toda essa realidade, conhecer que existe somente um único Deus. Um único Deus. Lembram de Daniel na cova dos leões? O rei passou a noite tentando desfazer aquela lei, mas não conseguiu. Provavelmente não dormiu aquela noite, e logo ao amanhecer foi cedo e perguntou: Daniel, acaso o Deus ao qual tu serves te livrou da boca dos leões? E Daniel lá de dentro diz: ó, sim, Deus enviou o seu anjo e me livrou. E aí depois o rei fez um decreto dizendo: olha, que todos no seu reino adorassem ao Deus de Daniel, porque é o único que livrou Daniel da boca dos leões. E em todo o reino Deus foi adorado. A nossa oração deve ser: Senhor, que essa oportunidade de partilharmos a Tua palavra, que as pessoas que não creem possam crer agora. Se não ouviram pela voz do amor, que ouçam agora pela voz do amor, ouçam pela voz da dor. Ouçam então e voltem-se para Deus pelo desespero, por achar que não tem nada. E essa é uma oportunidade que Deus dá. Você que já é filho e filha de Deus, passamos um coração pequeno, mas temos esse Deus, a esperança e a força nele. A última coisa que vemos alcançaremos a paz de Deus, o shalom de Deus. Diz o versículo 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Paz, prosperidade, paz de Deus que excede todo o entendimento. Esses são resultados da realidade de buscarmos a Deus quando não sabemos o que fazer, quando colocamos os nossos olhos em Deus. Qual que é a circunstância? Meu irmão, busque a Deus em oração, busque a Deus na sua palavra, refletindo, meditando, busque a Deus em adoração. Deus possa abençoar, guardar a sua vida. Que nesses dias você possa, diante dessas circunstâncias que cada um de nós vivenciamos, os temores, cada um tem um temor, uma realidade diferente, mas em todas elas somos chamados a buscar a Deus, em oração, em reflexão e em adoração. No nosso próximo encontro, eu quero falar sobre a vontade de Deus nas nossas áreas duvidosas. Vamos saber direitinho o que Deus quer para a nossa vida. Tá bom? Deus possa abençoar e guardar a sua vida. Amém? Eu quero cantar mais 2 cânticos. Lembrei, eu ia cantar só um, mas eu quero cantar um que as pessoas aqui renderam em alto e bom som, graças ao Senhor. E essa é uma canção pequena, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quero agradecer aí, muitos se manifestaram dizendo a saudade de vivenciarmos a comunhão da igreja. É verdade, irmãos. Isso vai fazer com que a gente valorize muito mais. E reveja até como a gente estava tratando alguns irmãos, né? A gente julgava às vezes inconveniente, mas até esses nós sentimos falta, né? Agradeço então aí essas as considerações, agradeço aí os irmãos, minhas ovelhas da Central. Deus continue a guardar, tá bom? Também os amigos distantes, tantos lugares, muito obrigado. Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? E o que está aqui? Transmissão. Estamos aqui na igreja, né? E com uma internet um pouco melhor, por isso que estamos aqui. Você fala pra gente como é que foi, se foi tudo bem, se teve algum contratempo. E a gente quer, nesses tempos que a gente não pode conviver, estar aqui tendo esse contato com você, tá bom? Lembrando, nesse domingo, às 10 horas da manhã, nós queremos fazer uma escola dominical, mas não é para adulto não. Mas você, adulto, pode participar, tá bom? Mas vai ser para crianças, né? Toda a temática, os louvores, a história vai ser para as nossas crianças. Elas precisam também de ser edificadas. Não que você, pai, né, você responsável, não está fazendo isso, mas elas a gente sente falta desse contato com as crianças. Então, domingo agora, 10 da manhã, nós vamos ter escola dominical e à noite, 7 horas, o nosso culto, tá bom? O pessoal está pedindo para a gente aparecer. Vai aparecer. Domingo nós vamos aparecer. Vai aparecer sim, tá bom? As meninas estão aqui, a Regina e a Isabela, nos dando assessoria aqui. Aí, domingo de manhã, elas vão aparecer sim, com certeza. Tá bom, irmãos? E aí, nós queremos, se você souber, né? Eu sei que talvez você já se inscreveu, se não, se inscreva no nosso canal do YouTube. Por que nós precisamos de 1000 inscritos, né? Precisamos para que a qualidade seja boa, né? Quem tem menos de 1000, a gente sabe que transmite, mas a qualidade não é boa. Então, vai lá no nosso canal, se inscreva lá, é rapidinho. E eu quero desafiar você. Você conhece outras igrejas do presbitério, presbiteriano, dá essa força, porque eles também querem transmitir com qualidade. Lógico que talvez as minhas ovelhas vão me assistir, alguns horários vão bater, mas vai lá e abençoa. Nós, de terça-feira para hoje, nós tínhamos 80, agora já estamos com 200, quase 250. Que bênção, só falta 3/4 para 1000, né? Então, oramos e faz lá contato, entra em contato aí com as pessoas e vai lá, dá uma força, né? Para que a gente possa transmitir direto pelo YouTube com essa qualidade. Tá bom? Quero cantar, terminando aqui, aquele cântico que diz: satisfação é ter a Cristo. E nesses dias é muito bom ter essa paz real, esse gozo. Tá bom? Vamos cantar? Cante comigo? As meninas querem vir aqui? Cantar comigo? Sabem de qual? Não? Se cair no Instagram. Se cair no Instagram, a gente vai fazer outra. Nós vamos começar, tá? Fica firme aí, tá bom? Espera aí que já vai acabar. Ok? Eu vou esperar, que deve cair, porque é 1 hora só, e vamos lá, tá bom? Voltou? Que bom! Satisfação então? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já vi.
novo. Agora eu vou subir de tom. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo embora eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, é sem fim, satisfação sem fim. Deus abençoe, Deus lhe deu uma noite abençoada de descanso e um dia repleto da paz e de esperança. Deus assim nos abençoe com a sua graça, com a sua paz, com a sua saúde e com a sua misericórdia. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem